Olá, pessoal! Nesta aula vamos estudar as expressões regulares, ou regular expressions, como dizemos no inglês. As expressões regulares são formas de definir um padrão, seja para realizar pesquisas ou substituição de conteúdos. As expressões regulares, elas são independentes de linguagem de programação. Então, nós utilizamos as expressões regulares em JavaScript, em Java, em C, C++, ASP. Então, vocês podem utilizar as expressões regulares nas mais diversas situações. Essa aula, a gente vai aprender como trabalhar com as expressões regulares, usando o objeto regexp, né, da linguagem JavaScript, que é exatamente o objeto criado para manipular expressões regulares, juntamente com o objeto string, que também tem algumas funções usadas para esse fim. Tá? Como é que nós vamos começar o nosso estudo com expressões regulares? Criando a nossa primeira expressão regular. Né? Então, as expressões regulares, eu vou chamar ela aqui de regex, né? É um nome que as pessoas costumam utilizar aí na internet para se referir a expressões regulares. Poderia usar RE simplesmente também, de Regular Expression. Mas, enfim, vou chamar aqui de regex. Nós temos duas formas de criar uma expressão regular em JavaScript. Uma com o operador new, e aí eu chamo o regexp aqui, né, que é o nosso objeto. E aqui dentro eu crio a nossa expressão regular. Né? A nossa expressão regular, ela é composta aqui de um padrão. Né? Então, o padrão, vocês vão se impressionar com a simplicidade de como construir esse padrão aqui. Por exemplo, vamos criar aqui uma string. E nessa string eu vou colocar a palavra JavaScript. Então, qual seria o padrão para encontrar a palavra JavaScript em uma string? Exatamente, a palavra JavaScript. Se eu quero encontrar JavaScript em um conteúdo, esse é o meu padrão. Tá? E como é que eu testo se esse padrão foi localizado em um conteúdo? Né? Então, na minha expressão regular, eu já posso chamar aqui a função test. Essa função vai me retornar um booleano. Né? Se ela encontrar o padrão, verdadeiro. Se não encontrar, falso. Vamos ver essa expressão aqui funcionando. Com a nossa string. Então, a gente simplesmente chama a função test na nossa expressão regular, passando a string ou o objeto que nós queremos avaliar. E aí, ele avalia se existe ou não aquele padrão naquele conteúdo. Nesse caso, existe o padrão. Tá? Um outro parâmetro que a gente pode passar aqui são os modificadores. Né? Os modificadores falam para o padrão se comportar de uma maneira diferente. Mas antes de falar de modificadores, eu quero mostrar para vocês uma outra forma de criar as expressões regulares. Essa aqui é a sintaxe utilizando o operador new. Mas as expressões regulares também podem ser criadas com a sintaxe literal. E a sintaxe literal para criar uma expressão regular é começar com barra e terminar com barra. Essa expressão regular é a mesma coisa da expressão regular anterior que vocês tinham visto. E o resultado é exatamente o mesmo. Tá? Agora, e se nós alterarmos aqui na nossa expressão, JavaScript, colocar aqui tudo com letras minúsculas? Ainda assim a expressão vai conseguir encontrar aquele padrão? Não, ele não encontra. Por quê? Porque ele é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. É aqui que entram os modificadores. Então, nós podemos colocar os modificadores aqui no final da nossa expressão. O modificador i, ele pede para a expressão regular ignorar as letras maiúsculas e minúsculas. E aí ele passa a avaliar esse conteúdo como verdadeiro, como vocês podem ver. Se nós estivéssemos trabalhando com a sintaxe utilizando o operador new, então a minha expressão seria essa daqui.
JavaScript e logo em seguida o meu modificador i. Esse aqui seria o equivalente a essa expressão aqui de cima. Então, apenas para aumentar a velocidade aqui dos nossos exemplos, eu vou começar a fazer as nossas expressões da seguinte maneira. Dentro do nosso alerta, eu já vou criar a nossa expressão com os nossos modificadores e já vou chamar direto da expressão as nossas funções. Então, aqui eu já poderia chamar direto o teste, né, em cima desse conteúdo. Essa linha aqui, essa instrução, tem o mesmo efeito dessas 3 linhas de instrução, só que de uma maneira mais enxuta, até para a gente ganhar velocidade aqui no nosso curso, né, de expressões regulares. Então, a avaliação vai ser a mesma aí para vocês. Vamos ver aqui as outras funções que nós temos, né, nesse objeto. Eu tenho uma outra função aqui, que é a função exec. Então, a função teste, pessoal, elas retornam se o padrão aconteceu ou não. A função exec retorna para a gente a primeira ocorrência, né, de conteúdo na string que nós passamos, que atende a essa expressão regular. Vamos modificar um pouquinho a nossa expressão regular. Vou colocar aqui uma frase que meu pai falava muito para mim quando eu era pequeno. Qual é o doce mais doce que o doce? Né? Para quem não sabe, é o doce de batata doce. E aqui eu quero pesquisar a palavra doce. Vamos ver se ele encontra? Encontrou doce. Agora, eu vou colocar aqui dentro, como vocês viram, nós temos aqui esse modificador i, que recupera aqui se as palavras estão em letras maiúsculas ou minúsculas. E eu vou alterar aqui uma outra letra. Aliás, vamos deixar aqui com C mesmo. Então tá aí, encontrou o doce. E esses outros doces ele encontrou? Não, ele não encontrou. Por quê? Uma vez que ele já encontrou uma primeira referência ao nosso padrão, ele para de fazer a pesquisa, né? Enfim, ele já atendeu a necessidade dele, que era de identificar se o padrão foi atendido. Agora, eu posso continuar a nossa pesquisa com o modificador g. Aí ele vai fazer a pesquisa até o fim. Só que esse método, essa função exec, ela vai trazer para a gente sempre apenas a primeira referência de texto, aqui, de conteúdo que bateu com o padrão. Agora, nós temos uma outra função, só que essa outra função é do objeto string. Então, para isso, eu vou deixar aqui esta variável aqui em uma string, né? Deixar ela numa referência externa. E agora, eu vou chamar uma outra função, só que do objeto string diretamente, que é a função match. Essa função match, pessoal, ela retorna todas as referências que baterem com aquele padrão dentro de um array. Então, na primeira função aqui do nosso objeto de expressão regular exec, ele trouxe apenas uma referência, mas nessa segunda ele trouxe todas as referências que bateram com esse padrão aqui. Tá? E nesse ponto, nós acabamos de estudar aqui, né, as funções. Vamos ver outras funções ainda. Está faltando a função replace, vamos ver no final. E vimos também, né, os modificadores. Vocês estão vendo que é muito simples já mexer com expressões regulares.
Vamos agora trabalhar com os metacaracteres. Nessa expressão regular que nós montamos aqui, vocês viram, né, que a nossa expressão foi utilizando exatamente uma palavra que aconteceu aqui dentro da nossa string. Mas nós também podemos utilizar caracteres especiais para serem localizados ali. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos começar com o metacaractere ponto. O metacaractere ponto, ele encontra a ocorrência, né, de qualquer caractere, com exceção de novas linhas. Então, essa expressão regular, eu vou testar, né, contra a palavra peer aqui. Né? E vamos avaliar o que acontece. Ele encontrou, né, a ocorrência de algum caractere aqui. Caractere ou letra, viu, pessoal? O metacaractere W, eu vou até remover aqui. O metacaractere W, pessoal, ele procura por qualquer caractere de A a Z e de 0 a 9 e underline, tá bom? E nós também precisamos colocar antes do W, como vocês podem ver aqui, a barra invertida, para ele fazer a avaliação. Então, avaliou como true também. Tá? O metacaractere S, ele procura a ocorrência de espaços, né, no nosso texto. Então, aqui, ele avaliou como falso. Se nós colocarmos um espaço aqui dentro, ele vai avaliar como verdadeiro. O metacaractere D, ele procura por dígitos. Dígitos, leia-se número. Então, aqui ele encontrou um número, mas se nós tirarmos aqui o 21, ele não vai encontrar números. Tá certo? É só para números aqui. O metacaractere chapeuzinho do vovô, ele indica a ocorrência de uma determinada informação no início da string. Então, se nós deixarmos aqui peer 21 e procurar por qualquer coisa, a string, né, o conteúdo deverá começar com 21. Ele vai encontrar? Não. Porque ele começa com peer. Né? Agora, existe um outro metacaractere, que é o cifrão, que procura a ocorrência desse padrão no final do texto. Então, eu quero verificar se a minha string termina com 21. Então, enquanto o chapéu indica o início de uma ocorrência, o cifrão indica o final de uma ocorrência. Então, aqui, sim, mas o cifrão tem que ficar no final. Então, aqui ele vai encontrar, né, ele vai encontrar 21 no final do texto. Então, vamos fazer uma expressão regular um pouco mais inteligente. Como é que eu poderia fazer para construir uma expressão regular que verifique se existe algum dígito no final do meu texto? Barra D, né, para indicar a ocorrência de dígitos no final da nossa string. Está aí. E se nós quisermos procurar a ocorrência de duas strings no final do nosso texto? Barra D, barra D. Então, 2 dígitos no final do nosso conteúdo. Encontrou. E se nós colocarmos 3? Será que ele vai encontrar? Não, não encontrou. Né? Assim, nós podemos agora construir, né, um padrão para verificar CEPs. Então, 70294 por exemplo. É um padrão. Né? É uma string que segue um padrão de CEPs. Como é que nós poderíamos encontrar
criar um padrão para identificar se o CEP está no formato certo. Então, o CEP ele tem aqui 5 dígitos. Então, vamos colocar aqui, começando, na verdade, com 5 dígitos. Então, nosso padrão vai começar com 5 dígitos, vai ter um tracinho no meio e vai terminar com mais 3 dígitos. E o sinal para indicar que ele está terminando é o cifrão. Então, assim, nós acabamos de criar um padrão para identificar se o meu CEP está no formato correto. Vamos ver? Está aí, está avaliado como true. Se nós colocarmos aqui mais um número no final, já avaliou como falso, né? Vamos agora analisar aqui os modificadores das expressões regulares. Como vocês podem ver, é muito simples trabalhar com expressões regulares, né? Então, vamos começar aqui com os modificadores. Então, os modificadores, aliás, os modificadores não, pessoal, os quantificadores. Os quantificadores, eles indicam aqui a ocorrência de uma determinada quantidade, né? Então, por exemplo, eu quero identificar aqui na string peer21, né, se existe a ocorrência de dígitos. Então, /d. Né? Então, ele está vendo se existe a ocorrência de dígitos. Teste, né? Vamos testar o conteúdo. Então, existe. Agora, os quantificadores, eles vão informar aqui, por exemplo, se eu colocar asterisco, ele vai procurar a ocorrência de 0 ou mais ocorrências de dígitos. Verdadeiro, né? Se nós colocarmos aqui mais, ele vai procurar a ocorrência de pelo menos uma ocorrência ou mais. Então, está aí, né? Asterisco, por exemplo, com asterisco, se eu não colocar nenhum número, ele ainda se avalia como verdadeiro, porque é 0 ou mais. Então, vamos colocar aqui 0 ou mais. Agora, se nós colocarmos aqui o mais, nessa mesma string, o mais indica uma ou mais ocorrências. Então, aqui ele já não vai encontrar. Vamos ver? Na primeira ele encontrou, na segunda ele não encontrou, né? Porque ele precisa de uma ou mais ocorrências. E ainda seguindo aqui na linha dos quantificadores, nós temos o quantificador ponto de interrogação, né? Que procura a ocorrência de 0 ou uma vez. E nós temos também um outro modificador, onde a gente pode declarar a quantidade de vezes que eu quero que apareça. Então, eu quero 2 dígitos. Aí ele procura, total de vezes. Então, por exemplo, aqui ele não encontrou nenhum dígito, né? Realmente, não tinha nenhum dígito aqui. Mas se nós colocarmos 21, ele encontra. Se eu colocar aqui 3 dígitos, já vai avaliar como falso. E nós podemos também juntar esses quantificadores, né, com os nossos metacaracteres também, como vocês estão vendo aqui. Poderia informar que eu quero 2 dígitos no final da nossa string. Então, está aí, né? Se nós colocássemos aqui no início, ele já não encontraria. Então, com esses quantificadores, fica muito mais fácil agora de nós construirmos aqui uma expressão regular para avaliar
o CEPS. Por quê? Ao invés de colocar aqui esse tanto de barra D, nós poderíamos simplesmente colocar aqui que eu quero 5 dígitos no início e 3 dígitos no final. E isso aqui é o suficiente para fazer a nossa expressão regular de validação de CEPS. Seguindo a mesma linha, vamos agora criar uma validação para datas, por exemplo. Então, eu quero colocar aqui, né, uma validação para o dia 12/2 de 1980. Nós poderíamos avaliar da seguinte maneira. Eu quero que a minha data comece, né, com 2 dígitos. Logo em seguida, eu quero colocar uma barra. Só que para colocar uma barra, nós precisamos colocar um caractere aqui de escape, que é a barra invertida, para deixar a nossa barra ali. E aí sim, eu posso colocar mais 2 dígitos na nossa expressão regular, né? Procurando aqui agora o mês. Quero colocar uma barra novamente, só que, novamente, para colocar outra barra, precisamos colocar o caractere de escape, que é a barra invertida. E aí, procurar aqui 4 números, né? 4 dígitos. Então, barra D, 4 posições. Vamos agora fazer o teste. E ele conseguiu avaliar como verdadeiro. Agora, esse quantificador, ele também permite que a gente faça uma avaliação de se a ocorrência acontece 4 vezes ou mais ou menos vezes. Então, por exemplo, imagine que a nossa data fosse 12/2 de 80. Então, eu poderia colocar aqui que nos dígitos finais, eu quero que possa ter uma variação de 2 até 4 dígitos. Então, tem que ter no mínimo 2 números e no máximo 4. Então, está aí a nossa avaliação, né? Então, tanto colocando 1980 ou simplesmente 80, ele vai sempre avaliar essa data aqui como verdadeira agora. Tá certo? Agora vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complexo aqui. Eu quero fazer uma expressão regular que avalie um e-mail. Então, vou colocar aqui o e-mail, rh@xtiuniversity.com. É um e-mail simples, né? E todo e-mail ele começa com caracteres, não é isso? Então, eu quero que ele faça avaliação começando o e-mail com caracteres, e ele tem que ter um ou mais caracteres, né? Tem que ter pelo menos um caractere. Então, vou colocar aqui o nosso quantificador mais. Logo em seguida, eu quero que ele localize o caractere aqui, arroba. Depois do arroba, ele pode ter novamente um conjunto de um ou mais caracteres, né? Um ou mais caracteres, até ele encontrar o caractere ponto. Só que eu não posso colocar ponto aqui, porque ponto é um metacaractere. Então, para colocar o caractere ponto, né, a ocorrência do caractere ponto, eu preciso colocar o nosso caractere de escape, que é a barra invertida, para poder escapar esse caractere. E, finalmente, ali no final, eu quero também um conjunto de caracteres, né, mas que esteja entre 2 e 3 posições. Então, eu tenho alguns lugares que terminam como UK, né, .com, tem alguns e-mails que terminam com BR. Opa! E aí a gente tem uma outra situação. Vamos avaliar primeiro esse e-mail com essa expressão. Então, a avaliação foi positiva, né?
Avaliou também. Agora, é interessante a gente avaliar a situação dos caracteres, a ocorrência aqui de alguns caracteres especiais ali. Aliás, caracteres opcionais dentro de uma string. Então, vamos lá, caracteres opcionais. Então, por exemplo, imagine que nós temos aqui duas palavras, né? Cal e cell. Né? Eu quero identificar um padrão, todas as palavras que comecem com letra C e terminem com U, mas que aceitem aqui um conjunto de caracteres aqui no meio, alterando, na verdade, que aceitem simplesmente o A e o E no meio. Como é que a gente poderia fazer um padrão desse? Vamos fazer um padrão primeiro para identificar a palavra cal. Então, vamos alertar aqui, criar o nosso padrão para procurar por cal, ponto, teste a palavra cal. Ele encontra. Né? Agora, se nós colocarmos a palavra cell, ele já não vai encontrar. Aí, nós temos aqui a possibilidade de colocar aqui um agrupador de outros caracteres. Então, aqui eu quero colocar a possibilidade dele localizar tanto a letra A como a letra E. Então, tanto A como E pode casar aqui no meio. Então, ele consegue avaliar como true e, se nós colocarmos a palavra A, ele também avalia como true. Vamos imaginar aqui agora outra situação. Nós temos aqui um número 2, né? E eu quero encontrar a ocorrência de dígitos ali dentro, barra D. Então, isso aqui a gente já sabe que avalia como positivo. Agora, imagine que a gente possa ter nesse número, além de um dígito apenas, a gente pudesse ter aqui mais de um dígito separado por vírgula, por exemplo, esse padrão aqui. Como é que a gente poderia informar para a nossa expressão regular para ele encontrar um padrão como esse? Né? Então, a gente poderia falar aqui que o nosso dígito ele poderia ter um dígito e aí continuando com 0 ou mais dígitos, né, ocorrências de dígitos. E no meio aqui desses dígitos, a gente ainda poderia falar que poderia ter ou dígitos ou vírgulas. Né? Então, aqui ele também avaliaria como verdadeira essa expressão. A gente poderia colocar também com aquela notação americana, né? Ponto, por exemplo. Também avaliaria como verdadeiro. Então, essas são as formas com as quais a gente está trabalhando aqui com as expressões regulares. Vamos agora partir para a parte de buscas e substituições. Vamos aproveitar esse exemplo que a gente tinha criado aqui. Qual é o doce mais doce que o doce? E vamos utilizar agora uma outra função, só que agora do objeto string, que é a função replace. Tá? Vamos primeiro aqui procurar. Então, esse aqui é o nosso padrão. Então, eu quero, em cima dessa string, aplicar a função match. Para quê? Para ele encontrar as palavras que batem com esse padrão, com essa expressão regular. E logo em seguida, eu quero executar aqui a função replace. A função replace, ela recebe, né, uma expressão regular e logo em seguida, o que eu quero, qual é a palavra que eu quero utilizar para substituir esse padrão. Então, aonde eu encontrar doce,
ignorando letras maiúsculas e minúsculas e encontrando, e para isso estou usando o modificador i, e fazendo uma pesquisa em toda a string, para isso eu estou utilizando o modificador g. Quando eu encontrar essa palavra, eu quero alterar por docinho. Vamos ver o resultado. Então, ao executar a função match, ele retornou para mim todas essas ocorrências, doce, doce e doce, né, com algumas letras diferentes. E no final, depois que eu executei o replace, ele trocou qual é o docinho mais docinho que o docinho, né? Essa aqui eu já não sei a resposta. Então é assim que a gente trabalha com buscas e substituições usando aqui JavaScript. Vamos pegar mais um exemplo. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O padrão que eu quero identificar aqui é toda palavra que começar com R, né? E aí eu quero deixar, procurar as palavras que comecem com A e vão até a letra Z. E no final eu vou substituir tudo isso daqui por XXX. Então vamos ver o resultado. Ra, ro, ro, ré, ro. Então, todas as sílabas aqui, né? RA, RO, RO, RE, RO, que conseguiram atender a esse critério aqui da pesquisa, ele retornou na função match. E, ao realizar a substituição, ele trocou essas letras que foram encontradas por XXX, por essa string. Tá? Então, é muito simples mesmo mexer com expressões regulares. Por último, agora, eu quero mostrar um exemplo um pouquinho mais complexo. Nós temos uma string, uma URL, na verdade. Qual que é o meu objetivo? Nós temos aqui www.xti.com.br. Nós temos uma área ali de clientes. E aí, os clientes de cada ano, a gente tem um padrão dessa maneira aqui. Ótimo. Então, as nossas páginas, elas foram criadas com essa nomenclatura, né? O nome da página ali, o ano, né? .html. E eu quero fazer alterações utilizando JavaScript para colocar essas páginas com o seguinte padrão. Quero colocar assim, http://www.xti.com.br/ano que foi feita aquela página, e aí sim, as páginas .jsp, por exemplo. Quero construir um script para fazer uma substituição dessa maneira, ou seja, eu vou ter que colocar um HTTP na frente, né, dessa minha URL e trocar clientes por ano, só que ano vai passar a virar um diretório, né, e clientes eu vou colocar no final, colocando .jsp. Então, é uma troca um pouquinho mais complexa do que o que a gente já viu até aqui. Como é que nós podemos fazer isso com JavaScript? Primeiro passo é encontrar a nossa expressão regular que atende a esse critério. Então, eu quero fazer o seguinte critério aqui. Isso aqui nunca vai mudar. Para colocar uma barra aqui, eu preciso sempre do caractere de escape, né? Então, que é a barra invertida, barra. Aqui nós temos os nossos clientes, tracinho, ano, ponto, HTML.
né? Agora, o ponto, ele é um metacaractere, então eu preciso escapar ele também, com a barra invertida. E aqui no ano, eu quero encontrar, na verdade, o quê? Dígitos com 4 posições. E aqui na frente do ano, eu poderia ter várias páginas com nomes diferentes, mas todas elas são, na verdade, caracteres. Então, eu vou colocar aqui o meu metacaractere que indica caracteres, barra W. E ele pode ter, no mínimo, 2 caracteres, mas o número máximo é indefinido. Então, eu coloco aqui o número mínimo. E se eu não tenho um número máximo, eu boto só a vírgula aqui. E por não declarar o número máximo, ele deixa ilimitado aqui o número máximo de caracteres. Então, assim, eu acredito que nós construímos aqui uma expressão regular que bate com essa string que nós fizemos ali em cima. Vamos testar? Então, vamos alertar aqui, né? re.test com essa URL. Vamos fazer o teste. Então, essa expressão regular bateu com a nossa string. Agora, o próximo passo é fazer a nossa substituição, o nosso replace. Agora, para isso, eu vou precisar explicar uma outra coisa para vocês. Olha só. O nosso objetivo é trocar de posição esse item com esse. Vejam aqui o que a gente fez. Então, em JavaScript, nós temos a possibilidade de construir, e aí eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar essa mesma expressão regular e vou modificar ela. Nós temos a possibilidade de falar aqui na nossa expressão regular, ou guardar pedaços da nossa expressão, né, em variáveis para a gente poder utilizar depois na nossa função de replace. Tá? O que é isso? Eu posso informar aqui alguns elementos que eu vou usar aqui, que eu vou poder referenciar com esse caractere, né, cifrão 1, né, cifrão 2, e depois eu posso utilizar esses caracteres aqui, essas referências, para fazer determinadas substituições. Como é que eu guardo pedaços da minha avaliação em uma variável? Basta a gente marcar esses pedaços aqui, né, com parênteses. Então, se eu marcar essa posição aqui com parênteses, eu vou poder utilizar essa posição em um replace posteriormente. Vamos exemplificar. Eu vou pegar aqui a nossa URL e vou executar aqui o método replace nela. A função replace, vocês já viram, ela recebe 2 parâmetros. A expressão regular, né, e o que eu quero utilizar para fazer o replace. Então, o meu replace aqui vai ser só o seguinte. Vou colocar http, e eu quero pegar essa primeira variável aqui, ó, que nós declaramos dentro da nossa expressão. Então, vou colocar aqui cifrão 1. Vamos ver o que vai acontecer? Ah, sim, mas eu tenho que alertar aqui também para a gente poder ver, né? Então, tá aí. http://www.xt.com.br, né? Ou seja, vocês acabaram de ver que ele pegou esse pedaço da nossa expressão e jogou aqui na frente quando eu fiz o replace. Eu posso fazer a mesma coisa com essas outras avaliações aqui. Então, aonde ele encontrar o que seria o nome da nossa página, eu vou colocar isso aqui também entre parênteses. E vou colocar o ano também entre parênteses. Então, xti com br é a primeira referência, nossa primeira variável. O nome da página é a nossa segunda variável e o ano é a nossa terceira variável. Então, eu poderia agora simplesmente colocar xti com br barra
o ano, que é a nossa terceira variável, barra nome da página, que é a nossa segunda variável, aqui, ponto JSP. Vamos ver o resultado? Tá aí. xti com br, barra ano, barra nome da página, ponto JSP. Exatamente o que a gente estava procurando aqui no início, né, do nosso script. Na próxima aula, vamos fazer alguns exercícios aqui de validações usando esses conhecimentos que nós adquirimos de expressões regulares. Vejo vocês na próxima aula, pessoal!